E aí, gente, beleza? Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre um assunto de química que é bem legal. É, a gente parte do princípio da explicação sobre as partículas atômicas, certo? Que a gente já conhece, que são prótons, nêutrons e elétrons, né? Prótons e nêutrons dentro do núcleo do átomo e os elétrons numa região externa, mas interagindo com o átomo, que a gente chama de eletrosfera, beleza? E a gente sabe que prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa e os nêutrons, o nome já é sugestivo, cargas neutras ou ausência de carga, né? É nula. Que acontece? A gente tem algumas explicações importantes baseadas na simbologia do átomo partindo dessas partículas e algumas semelhanças importantes. Então esse assunto de hoje ele trata principalmente da questão simbólica do átomo e da questão de relações de parecimento entre alguns átomos de elementos químicos. Bom, por partes. Quando você pensa em simbologia, você tem que pensar na estrutura do átomo. Por exemplo, digamos que eu pegue como referência o átomo de sódio. Eu não sei se vocês sabem, mas se não sabem, dá uma olhadinha na tabela periódica. O átomo de sódio ele é representado pelo símbolo Na, certo? Isso tem na tabela periódica. O hidrogênio é o H, o oxigênio é o O, o flúor é o F, o ferro é o Fe e por aí vai, certo? O sódio é o Na, beleza? Partindo desse princípio que o símbolo do sódio é Na, dá para nós conseguirmos colocarmos mais algumas informações na representação desse átomo. E a gente coloca aparentemente duas representações importantes, que é o número da massa do átomo, que já é pré-determinada. Felizmente os químicos já calcularam para a gente a massa de cada átomo da tabela periódica. E a gente tem também o número de prótons representados nessa simbologia. Vamos lá, professor. O que é o número de massa do átomo? A gente já comentou que os átomos eles têm dentro do seu núcleo duas partículas, prótons e nêutrons. E os elétrons eles estão fora do átomo. Então, se você pensar por uma lógica ou um raciocínio dedutivo, se eu perguntasse assim, a massa do átomo ela é caracterizada por quais partículas ou por quais coisas? É tudo que o átomo tem dentro dele. Hoje sabe-se que, em linhas gerais, temos dentro do átomo os tais prótons e os tais nêutrons. Então, a massa do átomo ela é determinada por prótons mais nêutrons. Os prótons, a gente pode chamá-los de número atômico também. E o símbolo que representa os prótons barra número atômico são sinônimos, é o P ou o Z, ambos minúsculos. Então, P refere-se a prótons, ao número de prótons que um átomo carrega, e o Z também refere-se ao número de prótons que o átomo carrega. Então, prótons e número atômico, P ou Z, são sinônimos. Eles representam o número de partículas positivas que o átomo carrega. Os nêutrons são representados pela letra N, certo? Então, P mais N é igual a massa, ou Z mais N é igual a massa de um átomo, certo? Professor, e a massa, ela tem um símbolo? Tem. O número de massa é representado pelo A maiúsculo, certo? Então, o A maiúsculo representa a massa de um átomo. Então, já temos bastante informações. A é o número de massa, A maiúsculo, certo? Que é indicado pela soma de prótons mais nêutrons, ou a soma do número atômico mais nêutrons, que são indicados pelo P ou Z, número atômico ou número de prótons, e o N. Então a gente tem uma expressãozinha para conseguir relacionar a massa com as partículas que contém no átomo. A, que é a massa, é igual a P mais N. Ou A, que é a massa, é igual a Z mais N. Certo? Professor, e os elétrons? Eles têm representação? Bom, eles não entram no cálculo de massa porque eles estão fora do átomo, estão na eletrosfera. Então eles não entram no cálculo de massa. Só entram prótons e nêutrons, tudo que está dentro do átomo. Os elétrons, eles têm uma representação. A representação é o E minúsculo, certo? Com menos em cima. Então, elétrons é E minúsculo com o menos elevado, só o menos, sem número, sem nada, certo? Professor,
E aí, você falou da simbologia. A simbologia é representada pela massa e pelo número de prótons que você disse, que são aparentes no átomo. Se eu pegar voltando no exemplo do sódio, que é o Na como referência, você pega o Na, certo? Que é o símbolo. Em cima do Na, no canto esquerdo ou direito, tanto faz, os lados, você vai colocar a massa. Então a massa, ela na representação, ela vai sempre acima do símbolo, ou na direita ou na esquerda. E o número de prótons, ou número atômico, ele vai sempre abaixo do símbolo, ou na esquerda ou na direita, certo? O lado não importa. Importa que a massa esteja sempre em cima e os prótons estejam sempre embaixo. Professor, se por acaso eu esquecer e alguma pergunta relacionar com essa posição dessas coisas que você disse, massa e prótons, como que eu consigo lembrar? Você lembra que sempre a massa ela é maior do que o número de prótons. Então, o número de cima ele vai ser sempre maior do que o número de baixo. No máximo das hipóteses, ele pode ser igual, como por exemplo o hidrogênio, ele é um em cima e um embaixo, ele tem um de massa e um de prótons, certo? Então, o número de cima ele será sempre maior, ou no máximo, mas isso é hidrogênio, vai ser igual, o de cima e o de baixo. O que não vai acontecer nunca é o número de baixo ser maior do que o número de cima, na simbologia, certo? Sempre o número de cima é maior em relação ao número de baixo. Ou, no caso do hidrogênio, o número de cima é igual ao de baixo, mas nunca o de baixo vai ser maior do que o de cima na sua representação. Então, massa em cima, prótons embaixo, certo? Professor, e os elétrons, eles aparecem aonde? Aonde? Bom, os elétrons, eles não aparecem, certo? De modo imediato e nem os nêutrons. Mas os elétrons e os nêutrons eu consigo encontrá-los. Bom, se eu quiser achar os nêutrons, eu penso naquela formulinha A igual a Z ou P mais N. Supondo que eu tenho o número de massa, que é o A, e tenho o número de prótons, que é o P ou Z, para eu achar o N, eu caio numa equação do primeiro grau. O que eu faço? Se eu tenho um valor aqui numérico real e um valor aqui numérico real mais uma incógnita, eu passo esse número para lá, faço uma subtração e eu tenho o valor do N. Em linhas gerais, para achar o número de nêutrons, basta você subtrair massa de prótons. Pega o exemplo do sódio. O sódio, se vocês olharem na tabela periódica, ele vai ser 23 da massa e 11 no número de prótons. Professor, qual que seria o número de nêutrons desse átomo de sódio? Você pega o 23 e subtrai do número 11. Você acha 12 nêutrons. Então, para encontrar qualquer número de nêutrons, subtraiam o número de massa, que é o de cima, menos o número de prótons, que é o de baixo. E você tem o resultado, que são os números o número de nêutrons. Beleza? Professor, beleza, já entendi que a massa vai em cima, o número de prótons é embaixo, e o número de nêutrons é a subtração entre o de cima primeiro, menos o de baixo. Sempre o de cima primeiro e o de baixo em segundo, para sempre ficar o valor maior primeiro, para não dar valor negativo, porque não existe, certo? Que é a quantidade. E os elétrons? Bom, os elétrons depende. Professor, depende do quê? Bom, depende de 3 situações importantes, de como que o átomo se apresenta. Se os elétrons forem apresentados para vocês em um átomo que não aparece carga, por exemplo, pode aparecer X, que é um valor, o valor de massa, o valor de prótons, e uma carga aqui, positiva ou negativa, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3. Não apareceu isso. Só tem o símbolo, massa e prótons. Como que eu acho os elétrons? Nesse caso, quando tem ausência de carga, os elétrons referem-se ao mesmo número de prótons. Então, prótons e elétrons são iguais em quantidade quando tem ausência de carga. Você tem um símbolo, Na, 23, 11 e só. Não aparece mais nada de representação. Aí, quando não aparece mais nada de representação, o valor dos elétrons é igual ao valor dos prótons. Ou seja, o valor dos elétrons é igual ao valor do número de baixo, certo? Que é o número atômico, ou número de prótons. Beleza? Professor, quais são as outras 2 possibilidades que você disse? O átomo ele pode adquirir carga, que seja positiva ou que seja
negativa. Quando ele adquire carga, a gente chama ele de íon, certo? Então, íons são átomos com carga, seja ela positiva, seja ela negativa. Professor, tem diferenciação desses íons? Além da carga, tem a nomenclatura. Íons que são positivos, a gente chama de cátions. Cátions. C-A-T-I-O-N-S. Cátions, com acento no A. E os íons com cargas negativas, a gente chama de ânions. Ânions. A-N-I-O-N-S. Ânions. Com acento circunflexo no A. O tal do chapeuzinho. Beleza? Cátions e ânions são íons, ou seja, são átomos com carga. Positivo cátions, negativos ânions. Como que eu acho os elétrons quando eu tenho cátions? Ou seja, tem carga positiva. E essa carga ela vai estar sempre indicada acima e vai ser oposta à massa. Então a massa vai em cima, no lado oposto à massa vai ter uma carga. Se essa carga for positiva, ou seja, se esse íon for um cátion, para encontrar massa, prótons e nêutrons, é a mesma coisa que se não tivesse carga. É igual. Massa em cima, prótons embaixo, nêutrons a diferença. Se não tiver carga, os elétrons são iguais aos prótons. Só que quando tem carga, muda-se o jeito de achar somente os elétrons. Para as outras três não muda nada, certo? Então, cátion, ânion e átomo neutro, sem carga. Como que eu acho prótons, nêutrons e massa? Do mesmo jeito para os três. Os elétrons nos átomos neutros são iguais aos prótons. Nos cátions, eles são representados pela subtração entre prótons, que é o número de baixo, vou colocar assim, prótons, massa, prótons. Prótons menos a carga, certo? Então, para eu achar os elétrons em cátions, eu pego os prótons e subtraio do valor de carga. Então, por exemplo, a carga aqui é mais 2. Eu pego esse 2 e faço menos o valor que está aqui embaixo. Se eu pegar um exemplo do sódio, o sódio é 23, 11 e aqui ele está mais 1. Eu vou pegar esse valor do 11 e subtrair com esse 1, que vai dar 10, lógico, e esse 10 é o valor dos elétrons. Professor, e para encontrar o valor de elétrons em ânions, átomos ou íons, né, com carga negativa? Bastante parecido, só que eu vou usar a operação matemática inversa da subtração. Vai ser a adição. Eu pego o valor dos prótons, que está embaixo, certo? E somo com o valor de carga que está aqui em cima, para achar os elétrons. Massa, prótons e nêutrons é igual. Agora, para achar os elétrons, quando eu tenho ânions, eu pego os prótons e somo com a carga. Digamos que eu tenho um átomo, um íon, que é 40... 10 e aqui é menos 3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 e somar com 3, que vai dar 13. Então, o número de elétrons em ânions é indicado pela soma de prótons, que é o número abaixo, com o valor da carga, só o valor numérico, certo? O sinal não influencia nesse caso. O sinal é só para dizer quem que é ânion e quem que é cátion. Sinal positivo, cátion. Sinal negativo, ânion, certo? Ânions são negativos, eu pego o valor de prótons e somo com a carga. Cátions, valor positivo, eu pego o valor dos prótons e subtraio da carga. É invertido, certo? Quando é positivo, eu faço subtração. E quando é negativo, eu faço adição. Ou seja, cátions é uma subtração, ânions é uma adição. Para quê? Para encontrar os elétrons, certo? Professor, só isso? Quase. A última parte que eu falei para vocês essa parte da simbologia, tá? A última parte é o quê? É a relação que eu tenho de parecimento ou semelhanças entre átomos. Isso a gente chama de semelhanças entre as espécies. Professor, quais semelhanças eu tenho? Eu tenho semelhanças baseadas na massa, nos prótons, nos nêutrons e nos elétrons. Então, tem átomos que têm igualdade de prótons, tem átomos que têm igualdade de elétrons, tem átomos que têm igualdade de massa e tem átomos que têm igualdade de nêutrons. E eu dou nome para isso, para esses quatro.
Partindo do princípio que eu sei encontrar massa, que é o número de cima, sei encontrar prótons, que é o número de baixo, sei encontrar nêutrons, que é a diferença entre o de cima e o de baixo, uma subtração, e sei encontrar elétrons, tanto em íons, positivos ou negativos, quanto em átomos neutros, eu posso relacionar 2 ou mais átomos, ou 2 ou mais espécies, se eu estiver falando de íons. Se eu relacionar 2 ou mais espécies e compará-las, eu posso julgar partículas iguais ou não. Então, os átomos ou as espécies, se eu compará-las, eu posso ter igualdade de prótons, ou igualdade de massa, ou igualdade de elétrons, ou igualdade de nêutrons. Então, eu posso ter igualdade das 4 possibilidades que a gente comentou: massa, prótons, nêutrons e elétrons. Professor, quais que são os nomes dessas semelhanças? Átomos que têm o mesmo número de prótons são chamados de isótopos. Isótopos. Só lembrar do P de próton, certo? Isótopos. Iso, igualdade. Topos, prótons. Isótopos, tudo junto. Átomos que têm a mesma semelhança em massa, ou seja, massas iguais, o número de cima ele vai ser igual para as 2 espécies que eu estou analisando, seja íons ou seja átomos, eu chamo de isóbaros. Lembra do A? Isóbaros. Que esse A, ele não aparece nos isótopos, né? O A, e ele é representado pela massa. Então o P de prótons fica no isótopo, certo? O A de massa fica nos isóbaros. Iso, igualdade, baros, massa, certo? E o A representa o símbolo da massa, beleza? Átomos que têm igualdade de nêutrons são os isótonos. Lembra do N? Isótonos. Número de nêutrons. Igualdade de nêutrons. E os isoeletrônicos, iso, igualdade. Eletrônicos sugere elétrons. Igualdade de elétrons. Então, quando eu comparo 2 ou mais espécies e eles têm prótons iguais, eu chamo de isótopos. Quando eu comparo espécies, 2 ou mais, e elas têm o mesmo número de massa, eu chamo de isóbaro. Quando eu tenho o mesmo número de nêutrons, eu denomino isótonos. E quando eu tenho o mesmo número de elétrons, eu chamo de isoeletrônicos. Tudo junto. Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Gente, essa aula é isso, beleza? Semelhanças atômicas ou entre as espécies, porque a gente considera isso também. E simbologias, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente, beleza? Vê essa aulinha lá no canal lá no YouTube, beleza? Dá o joinha, compartilha, assiste, tira dúvida comigo e qualquer coisa, tô por aqui. Um abraço, valeu mais uma vez, obrigado. Beijo.